Olá, mães, sejam muito bem-vindas. Ontem nós abrimos as inscrições para a nossa turma Blindagem Natural da Saúde Infantil. E o movimento está lindo, mãe. E eu quero começar dando as boas-vindas oficiais aos nossos alunos que já garantiram a sua vaga e decidiram assumir o controle da saúde dos seus filhos, viu? E eu sei que muitas de vocês ainda estão com dúvidas, não é mesmo? Quando vocês olharam para o formulário, né, e quando preencheram ele, talvez vocês tenham pensado: será que o método ele funciona para o caso específico do meu filho? E é por isso que nessa live, mãe, eu estou trazendo, né? Eu tirei esse tempo para responder as perguntas que eu li de cada resposta que vocês enviaram, viu? E eu compilei aqui hoje e quero que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também, tá? Eu quero lembrar também que as matrículas estão abertas com uma condição imperdível. E o link eu vou deixar aqui na live, mas também no link da bio, viu? E também eu quero lembrar que as matrículas elas estão abertas por tempo limitado. Por quê? Porque eu vou dar atenção maior às mães. E hoje também eu quero explicar como a terapia pediátrica chinesa ela funciona para cada um desses casos, para cada um desses desafios de forma humana e prática, tá? Então, como eu estava falando, eu quero explicar sobre o que é a terapia pediátrica chinesa, né? A terapia pediátrica chinesa, ela tem como base a medicina tradicional chinesa, né, dentro da pediatria, voltado para o atendimento de bebês e crianças, tá? E como ela tem essa base, o que que ela faz? Nós trabalhamos através de canais de energia, os famosos meridianos, e nós conectamos esses canais, né, através de estímulos no corpo do bebê e da criança. E esses estímulos, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer essa interconexão através de microsistemas que são trabalhados nas mãos, que são trabalhados no rosto, tá? No abdômen da criança, nas pernas, nas costas, entendeu? Então, através desses estímulos, nós conseguimos atuar em patologias, em doenças da infância dos seus filhos, tá bom? Então, essa é a base da terapia pediátrica chinesa. E lembrando que as matrículas elas estão abertas com uma condição imperdível. Olha, chegou para mim um caso em que as crianças, né? A mãe respondeu dizendo que as crianças elas estão em um ciclo de sinusite e antibióticos, tá? Então, o que, que eu quero explicar para vocês? Lembra que eu falei que a base é a medicina pediátrica chinesa, não é? Então, essa mãe, ela me contou sobre o histórico de sinusite e pneumonia dos filhos e o uso recorrente de antibióticos, né? E o antibiótico ele é muito importante para trabalhar as infecções, né? Para trabalhar as inflamações nas crianças. Só que, ó, voltando esse olhar, essa quebra de paradigma com a visão da terapia pediátrica chinesa, o que que acontece? Existem alimentos, né, dentro da terapia pediátrica chinesa, que eles são considerados alimentos mais quentes e alimentos mais frios, tá? Guarda essa informação que eu vou explicar o porquê disso e o que acontece dentro do sistema da criança. E o antibiótico, né, ele vai trabalhar essa infecção, né, ele vai ajudar a combater, no entanto, ele é considerado algo gelado no sistema da criança, sabe? É algo que vai esfriar o corpo da criança. E o que, que acontece com isso? Quando ele esfria o corpo da criança, ele acaba enfraquecendo a digestão, o sistema digestivo da criança. E o que, que acontece com isso? É como se esse sistema digestivo ele virasse uma fábrica de produzir catarro, entende? Que ao invés dele trabalhar, além de combater, ele combate, né, as bactérias, as infecções, mas ele vai gelar esse sistema digestivo da criança e vai virar uma fabriqueta de catarro. E o que, que isso tem a ver com a sinusite e com a pneumonia, não é? Então,
ele vai diminuir essa barreira de defesa da criança, ou seja, a imunidade, tá? E aonde que ele se apresenta, o muco e a secreção? Ele tem que sair do corpo da criança, ele é produzido nessa parte porque ele foi gelado, né? Ele foi resfriado, e ele vai se transformar em quê? Em sinusite, em pneumonia, tá? Por quê? Porque essa secreção, ela fica presa nesse sistema. Ela vai sendo muito tempo produzida e ela tem que sair por algum lugar, né? Por vias aéreas superiores. Às vezes a gente observa muito um outro sinal nas fezes, no cocô da criança. A gente vê aquelas fezes com mais secreção, não é? Tá? Então, é isso que acontece. E o que a terapia pediátrica faz? Ela vem dar um suporte, ela vem somar, ela vem ajudar a prevenir esses efeitos colaterais do antibiótico que a criança está tomando. E, em consequência, o que acontece? Nós vamos trabalhar em apoio da sinusite, da pneumonia, tá? Então, a gente consegue trabalhar através da onde? Através dos microsistemas do corpo da criança, tá? Que eles estão interconectados. Então, eu consigo trabalhar estímulos, manipulações, onde eu vou estar melhorando, fortalecendo esse sistema digestivo e, com isso, diminuindo, a gente vai fechar essa fábrica de produção de catarro, tá? Então, esse foi uma das respostas que eu estava ali nesse formulário, e eu estou trazendo aqui para vocês a forma como nós podemos trabalhar com a terapia pediátrica chinesa, tá bom? Melhorando essa condição e amadurecendo o sistema digestivo da criança. E por quê? Porque quando a gente está estudando, observando o corpo da criança, a gente não visualiza ela como um pequeno adulto, como um adulto em miniatura, porque a criança ela tem uma fisiologia diferente, ela está amadurecendo, ela está se desenvolvendo. Então, no corpinho dela, as respostas vão ser diferentes também, tá? Olha, uma segunda questão que chegou para mim, dentro desse formulário, foram cicatrizes e inflamações que persistiam, que persistem no organismo da criança, tá? E é um ponto muito importante, sabe? Por quê? Foi um caso de uma cirurgia de adenoide, tá? Com uma cicatriz no pulmãozinho da criança. E muitas vezes, claro, a cirurgia, ela vai remover, né, o obstáculo físico dessa criança, mas ela não vai limpar o que nós chamamos de um calor residual, tá? Ou seja, é aquela inflamação que ela fica escondidinha no corpo e a criança não consegue expulsar, ela não consegue melhorar o quadro dessa inflamação que ela está escondida no corpo da criança. É como se fosse assim, essa inflamação, esse calor residual, ela fica ali, trabalhando, queimando esses fluidos internos, né? Que são fluidos que o corpo produz para hidratar o sistema, tanto adulto quanto criança, né? A gente precisa ter uma hidratação suficiente para o nosso sistema, e aí ele começa a ter esse calor residual, essa inflamação que fica escondida, entendeu? E o que a TPC faz? O que a terapia pediátrica faz? Ela vai limpar esse calor residual, ela vai apoiar o corpo da criança a melhorar a imunidade dela para combater essa inflamação. E aí, fazendo com que o corpo da criança fique menos fragilizado e ela entre em novas crises, entendeu? E a gente consegue dar um apoio, por exemplo, nesse caso, dessa cicatriz desse pulmãozinho, a gente consegue apoiar o sistema respiratório dela através de estímulos, através de manipulações e em canais de energia que vão atuar justamente aonde o corpo da criança está precisando, tá? Deixa eu só aqui buscar aqui no... Tá. Ó, no caso aplicado às técnicas de massagem, eu consigo diminuir o catarro? Então, como eu acabei de explicar, né? Consegue sim, por quê? Porque a gente consegue fortalecer sistemas da criança que estão produzindo essa condição, né? Que leva a uma produção excessiva de catarro, entendeu? É como eu falei agora há pouco, a gente consegue fechar essa fábrica de produção de catarros, tá? E um dos fatores importantes, como eu falei, como a criança ela está se desenvolvendo, ela está amadurecendo o sistema
dela, o sistema como um todo, né? O sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema nervoso. Então, o sistema digestório dela, ele ainda é imaturo. Então, quando a gente estimula pontos específicos do corpo, a gente vai ajudar nesse fortalecimento, nesse amadurecimento desse sistema digestivo, que pode ser um dos sistemas que estejam produzindo esse catarro, tá? Olha aqui, ó. Minha neta entra em crise de sinusite sempre que o tempo muda. Tem como reverter isso com essas massagens? O que o tempo faz no corpo da criança, né? O corpo da criança ele ainda é muito frágil. Então, por que ela entra em crise de sinusite quando o tempo muda? Tá bom? Por que a sua netinha ela entra nessa crise? Como eu falei, lembra? Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema nervoso, eles estão em fase de amadurecimento, não é? E o sistema respiratório é como se ele ainda estivesse aprendendo a atuar nesse campo, nesse território da criança. E dentro da TPC, dentro da visão da terapia pediátrica chinesa, o sistema respiratório, ele é um dos responsáveis para proteger o corpo da criança, ou seja, para proteger, para melhorar a imunidade dela. É como se a tua netinha, né, ela estivesse assim, ó, com um casaco muito fino. Ou seja, esse casaquinho, né, que vai proteger essa imunidade, que vai proteger o corpo da sua neta, ele está fragilizado. Por isso que ela entra em crises de sinusite. E a gente consegue melhorar esse quadro sim, tá? Isso por experiência própria do que eu vivi com meu filho, entendeu? Que foi por conta dele que hoje, que eu fui estudar a medicina chinesa e que hoje eu estou aqui trazendo no mundo digital essa nova terapia, que ela é antiga, porém ela é nova, ela é pouco falada aqui no Ocidente, entendeu? Uma terapia com uma sabedoria milenar e que dá um resultado assim, olha, extraordinário para a gente estar atuando nesses campos aí, dessas doenças da infância, prevenindo, reduzindo e fortalecendo a imunidade dos filhos, tá? Ó, meu bisneto não dorme, creio que seja cólica, tem muito refluxo, né? E a terapia pediátrica chinesa, ela pode dar esse apoio, tá? Ao seu bisneto. E parabéns pelo bisneto, viu, vó? Bisa, né? Parabéns pelo seu bisneto, tá? A gente consegue dar esse apoio, sim. Como eu falei, tá em fase de desenvolvimento. Olha, eu não sei quantos meses tem o seu bisneto, entendeu? Mas pensa comigo, a criança, né, o nosso filho, ele passa 9 meses no meio aquático, né? Dentro do nosso útero, dentro ali no líquido amniótico. Tudo que ele está recebendo através da artéria umbilical, através da mãe, não é? Nós que estamos nutrindo a criança, ele sente o que nós sentimos, tá? Então, assim, olha, a criança, ela percebe, né, a nossa emoção também quando nós estamos gestando. Então, imagina, depois ela nasce, ela tem que aprender a lidar com esse meio externo. Ela tem que aprender a comer sozinha, coisa que ela não fazia dentro do útero. Ela tem que aprender a respirar sozinha, coisa que ela não fazia dentro do útero, entendeu? Então, tudo aqui fora é novidade para a criança, tá? Sofremos sim, não é, Solange? E como nós sofremos, viu? Tá? Mas tem jeito sim, tá bom? Tem jeito para cólica, tem jeito para refluxo, entendeu? Então, o teu bisneto, ele tá aprendendo a lidar com essas mudanças aí, né? De um meio aquático para o meio terrestre, tá bom? Então, o sistema dele tá amadurecendo, o sistema digestivo tá amadurecendo. Imagina, ele não sabia trabalhar, o estômago do bebê não sabia trabalhar, ele não sabia processar. Então, conforme ele vai sendo alimentado, né, muitas vezes pelo leite materno, outras pela fórmula, né, porque a gente não deve julgar, muitas mães não conseguem, né, fazer a amamentação somente pelo leite materno, não é? Então, também existem essas diferenças que a criança, ela vai sentir, tá? Mas nós conseguimos dar esse apoio, sim, certo? Então, aqui, ó, vou voltar aqui, tá, para a questão das respostas, que para quem está entrando na live agora, hoje eu venho aqui nessa live, o que é o tema? É responder as perguntas que vocês me enviaram no formulário, e eu li cada uma delas, tá? E eu compilei tudo e trouxe aqui nessa live para vocês, para tirar essas dúvidas, tá bom? E lembrando também que as matrículas, elas estão abertas com uma condição imperdível. O link está aqui na live e também está no link da bio, certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou voltar aqui na questão das respostas que eu vim trazer para vocês. Deixa eu ver aqui outro caso. Eu estou lendo aqui, tá? Para não perder
a sequência dessas respostas que eu li. Ó, uma mãe também me respondeu o seguinte, que ela está preocupada com a entrada na escolinha e as reações pós-vacina, tá? Então, o que eu posso te dizer, mãe? O sistema imune da sua filha, né? O sistema imune da criança é como um exército que ele está em treinamento, em constante treinamento, certo? E o contato com esse vírus, ele vai ser inevitável, tá bom? Não tem como a gente falar para o corpo da criança, não entre em contato com esse vírus, não é? Mas, se ela tiver uma crise por uma virose, pode ser que nem aconteça quando a gente começa a estimular, a trabalhar com a terapia pediátrica chinesa, fortalecendo a imunidade, e caso ela entre em contato com esse vírus também, ele pode ser muito mais, assim, um sintoma mais ameno, entende? A gente consegue melhorar essa condição do corpo da criança, tá? Porque a gente vai estimular pontos, melhorar sistema digestivo, sistema respiratório, sistema nervoso da criança, entendeu? Melhorando, como eu dei esse exemplo, né, desse casaco fino, é como se a gente melhorasse o material desse casaco no corpo da criança, tá? E tem estímulos que nós fazemos, que são estímulos, olha, mãe, a base é a medicina pediátrica chinesa, tá? Mas nós não usamos agulhas para estimular esses pontos, tá? Nós estimulamos as nossas mãos para estar conectando através desses canais de energia. Então, é uma terapia, como eu falei, natural, segura e sem dor, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Seguindo aqui com mais uma resposta que eu li. Ó, uma mãe também, ela me falou, ó, dá assim, ó, sobre digestão, intestino preso, se dá para resolver? Dá para resolver, tá, mãe? Porque, como eu falei, ó, já que você está entrando agora, eu sei que quem já está aqui já escutou eu falar, mas eu vou só rapidinho explicar a base da terapia pediátrica chinesa, tá? É como eu falei, gente, é algo tão antigo, mas é algo novo aqui no Ocidente, entendeu? Então, assim, é uma terapia milenar. Então, a gente consegue trabalhar, viu, mãe, através de pontos específicos no corpo da criança, tá? Não é qualquer massagem, porque nós vamos ter uma intenção, uma direção, movimentos específicos, pontos específicos no corpo da criança, entendeu? Que nós vamos estar estimulando e a direção que a gente faz o movimento, ele é muito importante, por quê? Porque nós vamos estar movimentando a direção certa para fortalecer. Pode ser que a gente esteja estimulando uma direção de movimentos para ajudar essa criança a melhorar a motilidade do intestino dela, entendeu? Então, ela não é uma massagem igual essas massagens que nós conhecemos, tá? Essa massagem comum que a gente conhece nas crianças. Eu não estou dizendo que essa massagem que a gente conhece aqui no Ocidente seja ruim, muito pelo contrário, tá? Mas a terapia pediátrica chinesa, a gente dá um apoio nesse amadurecimento da criança. A gente consegue melhorar, a gente fortalece isso. Por exemplo, como a minha formação também é fisioterapia, então eu trabalho movimentos dentro da fisioterapia pediátrica que eu vou ajudar a motilidade do intestino da criança para que ela faça cocô, né, mais rápido. No entanto, lembrando que um dos sistemas que fortalece a imunidade da criança é quem? É o sistema intestinal. E o que eu faço com a terapia pediátrica chinesa? O que eu faço? Eu vou lá e eu vou estimular esse sistema intestinal para que ele amadureça, para que ele fortaleça, e com isso, o que eu faço? Eu faço com que as bactérias benéficas, essa macrobiota, ela vai atuar e ajudar no sistema digestivo do seu filho, entendeu? Então, é dessa forma que eu trabalho. Eu consigo dar um apoio com movimentos, mas eu vou lá na base e vou estimular para fortalecer, tá bom? Ó, vou seguindo aqui com as respostas que eu li, tá? Dentro do formulário, mas fiquem à vontade para ir me perguntando, que eu vou fazendo isso. Eu vou lendo uma resposta aqui e vou lendo a resposta aqui que vocês estão colocando, tá? Porque hoje eu tô aqui, ó, de coração aberto para tirar o máximo de dúvidas que vocês vão me trazer, tá bom? Olha, uma outra mãe aqui que eu li na resposta, deixa eu só tomar uma água aqui. Ela falou. Então, ó, para essa mãe que falou que está ansiosa para aprender, aproveita,
que nós estamos com uma condição imperdível para vocês, tá bom? Só que é por tempo limitado, tá? Então, voltando aqui na resposta, ó, uma mãe se queixou de baixa imunidade, né? E que a criança ou filha, a filha está com dificuldade com verduras, de comer verduras, entendeu? E o que que isso mostra para mim? Ó, o estômago é como a raiz da árvore da vida, certo? Né? Porque é por ele que a gente digere os alimentos, certo? E se essa raiz ela não estiver absorvendo bem esse combustível desses nutrientes dos alimentos, né? No caso aqui a queixa foi as verduras, essa árvore ela não vai crescer de uma forma adequada, entendeu? Mas por que que será que essa criança ela está com a imunidade baixa, além de ela estar com um apetite não muito bem equilibrado, né? Com apetite assim seletivo? O que que acontece? Pode ser que pelo amadurecimento do sistema digestivo, tá? Ah, então parabéns, você que se inscreveu ontem, viu? Essa live também é live de boas-vindas para as mães, viu? E estarei lá te esperando, tá? Com a maior alegria, viu, Dani? Então é o seguinte, olha, voltando aqui, mas se você tiver ainda dúvidas, coloca aí que eu vou procurar estar te respondendo também, tá? Na questão do sistema digestivo, dessa mãe que se queixou das verduras, como o sistema digestivo ele está amadurecendo, né? Eu não sei a idade da criança, entendeu? Mas eu posso estar ali estimulando pontos, mãe. E olha, para vocês terem uma ideia, como essa terapia, assim, não é que ela é mágica, tá? Mas, assim, é uma paixão minha, tá? Eu consigo estimular através de microsistemas, eu vou falar um deles aqui, as mãos, entendeu? Eu consigo estar estimulando pontos na mãos, estar direcionando nesse fortalecimento, tonificando esse sistema digestivo, que pode ser que esse sistema ele esteja assim. Lembra que eu falei de alimentos mais frios e alimentos mais quentes? Pode ser que o teu filho, né, dessa mãe que me falou dessa queixa, tenha consumido alimentos mais frios e tenha feito com que houvesse um resfriamento no sistema dela, no sistema digestivo dela. Então, nessa busca dessa nutrição, nessa transformação desse alimento em nutrientes e energia para o corpo, não esteja acontecendo, né? Então a imunidade dela está mais baixa, porque pode ser que determinados alimentos que a criança consumiu tenha resfriado o corpo, tá? Porque existem esses alimentos que são mais quentes e são mais frios, dentro da visão da pediatria chinesa e trazendo aqui também para a terapia pediátrica chinesa, entendeu? Então aqui, ó, vamos para uma segunda resposta ali que eu li. Deixa eu só trazer. Olha, esse caso aqui, tá? Esse caso é um caso, assim, de uma hepatite autoimune, tá? E o uso de corticoides, né? Então, imagina a criança tão pequenininha, gente, fazendo uso de corticoide, né? Com uma doença autoimune, no caso da hepatite, né? Então, a terapia pediátrica chinesa, ela vai ajudar bastante, ela vai somar com o tratamento que, no caso, essa criança já está fazendo, tá? Ela vai continuar com o acompanhamento médico, com os medicamentos que ela já toma, mas o que que a TPC vai fazer? Ela vai ajudar a diminuir os efeitos colaterais desses corticoides, tá? Nós vamos melhorar, nós vamos apoiar o organismo dessa criança. Então, o método, a TPC, ela é um aliado muito precioso no caso dessa doença, dessa hepatite autoimune, tá? Como eu falei, ela não vai substituir a medicação, tá? Mas é como se a gente desse um abraço por dentro do organismo dela. É como se a gente fosse lá e abraçasse esses órgãos que estão sendo tão judiados, tá? Por conta desses medicamentos fortes, entendeu? Então, nós vamos dar esse apoio, tá, mãe? Sendo que ela vai precisar, sim, continuar com o acompanhamento médico, mas eu vou lá com a TPC e eu vou fortalecer esse sistema dela, tá bom? Certo. Ah, deixa eu só voltar aqui que eu saí da página. Então, vou aqui, ó. Então, como eu estava falando, né, dessa hepatite autoimune aqui, nós vamos proteger os órgãos dessa criança contra os efeitos colaterais, tá bom? E nós vamos dar uma melhor qualidade de vida para ela, ajudando de que forma? O corpinho dela a processar melhor esses remédios que são pesados para o sistema dela, tá? E eu recebi também, assim, ó, muitas respostas ali, né, dentro do formulário,
falando sobre refluxo, como eu já respondi aqui, tá? No chat, cólica, disquesia, né? Nos bebês que são pequenininhos, que eles ficam com bastante disquesia, não é? Em alguns casos. Peraí, gente, nós estamos aqui ao vivo, é que eu saí da página, eu preciso voltar aqui, tá? Só um minutinho, porque é assim. Ok. Vamos colocando aí, mãe, vamos colocando mais as dúvidas de vocês para eu poder estar respondendo, tá? Então, ó, recebi sobre refluxo, né? E respondi aqui agora há pouco, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, mãe. É algo assim que pode ser polêmico, tá? Aqui no Ocidente, entendeu? Por quê? Porque hoje em dia se fala muito, é uma questão assim, tá? A visão que eu trago para vocês é dentro da terapia pediátrica chinesa, mas se fala muito hoje na livre demanda, não é? Tá, pode sim, tá, Solange? A tua outra neta de 10 anos? Pode, porque o que que acontece? Existe um tempo de janela nessa, né, nesse desenvolvimento da criança que as literaturas falam sim que a gente pode estar trabalhando até os 12 anos, tá? Na verdade. Então, a tua neta, ela está dentro desse tempo, dentro dessa janela, para ela poder ser atendida, para ela poder receber a terapia pediátrica chinesa, tá bom? E aí, nós vamos estar estimulando, entendeu? E muitas vezes, por ela já ser maior, já estar com 10 aninhos, a pressão que a gente faz pode ser um pouquinho diferente da pressão que a gente faz num bebê recém-nascido, tá? De uma pressão que a gente faz num bebê de 2, 3 meses, de uma criança de 5 anos. Então, as pressões, elas podem variar de acordo com a idade, tá bom? E nunca para gerar dor, tá? Por isso que eu falo que é um tratamento, uma terapia natural, segura e sem dor, tá? Então, como eu estava falando, né, mães, da livre demanda, o que que acontece dentro dessa minha visão da terapia pediátrica chinesa? Ó, o bebezinho, quando nasce, olha o tamanho do estômago, né? Quase uma ervilhinha. E lembra que eu falei? Ele veio de um meio aquático, onde tudo que ele recebia era da mãe, e ele sai para um meio terrestre, e o sistema digestivo dele, imagina, tá zerado, não recebeu nada ali dentro. Vai começar a aprender a processar esse leite materno, entendeu? Então, o que que acontece? Hoje em dia, como está muito falando de livre demanda, porque para trazer um vínculo maior entre mãe e filho, sabe? Não é bem assim, dentro da visão da terapia pediátrica chinesa, porque imagina, um estômago pequenininho que está recebendo um alimento que ele nunca recebeu na vida, ali nos 9 meses, ele vai aprender a processar. Lembra que eu falei? O sistema digestivo está amadurecendo. Então, ele começou a processar ali, o sistema digestivo está processando aquele leite. Não deu tempo ainda do estômago absorver e mandar para o restante do sistema digestivo. Baço, intestino delgado, tá? Falando um pouquinho aqui de fisiologia, de anatomia para vocês, mas só uma pincelada. Não dá tempo dele processar todo esse leite que ele recebeu, tá? Porque ele está amadurecendo. Aí a gente vai, em menos de um tempo pequeno, um espaço e outro, entre uma amamentação e outra, a gente vai e oferece mais leite para a criança. Aquilo que está ali dentro está sendo processado, ele começa a fermentar, mãe. Entendeu? E essa fermentação, o que, que acontece? Ele gera gases. E o que, que esses gases faz na criança? Estufa a barriguinha, dá cólica, não é? Pode ser que dê refluxo, porque ele começa a ficar tão estufado, esse leite começa a voltar, entendeu? Então, em relação ao vínculo assim, emocional, a minha visão dentro dessa terapia pediátrica chinesa é diferente, tá? O vínculo a gente consegue trabalhar de outras formas, sabe? Então, assim, é preciso esperar essa digestão acontecer, entende? E eu sei que nós, mães, a gente fica com muitas dúvidas, com muita insegurança, não é? Principalmente quando é mãe de primeira viagem, entendeu? E eu falo isso porque eu já passei por isso também, tá? Então a gente pode estar amadurecendo, ajudando o sistema digestivo a absorver melhor esse leite materno, entendeu? E caso a criança ela mamou por um tempo curto e aconteceu isso, a gente consegue estimular pontos para ativar melhor essa digestão, aliviar esses gases, tá? Que foi um caso que eu atendi há pouco tempo de uma bebezinha de 15 dias que a mãe também, de primeira viagem, o que, que acontece, né? Essa história de livre demanda, acordou de madrugada para dar o leite, para amamentar,
A criança ainda estava chorando, ela não queria pegar o peito, ela estava chorando. O que ela fazia? Ela arqueava as costinhas para trás. Aí, o que os pais acharam? Que o neném ainda estava com fome, sabe? E além de tentar amamentar, eles foram lá e deram fórmula, mais um pouquinho por cima do que a criança já tinha sido amamentada antes, sabe? Então, a criança passou a madrugada num berreiro total. A mãe me ligou desesperada para tentar um encaixe naquele dia, né? E como eu falei, chegou com a barriguinha daquele tamanho, parecia um tambor. Aí eu estimulei pontos, né? Tem pontos, entre aspas, tamanho de emergência que a gente faz para ajudar a melhorar esse acúmulo de alimento, entendeu? E pedir para os pais esperarem, né? E se ela chorasse um pouquinho, que naquele dia fizesse uma agenda. Amamentei nesse horário, vamos esperar pelo menos umas 3 horinhas. Às vezes a criança pode até chorar, tá, mãe? Porque a mamada anterior pode não ter sido suficiente, por quê? Porque ela já estava com aquele leite fermentando, mas aí a gente vai precisar dar um tempinho para que esse estômago ele se acomode nessa digestão, entendeu? Tá? Então, assim, ó, tô falando isso, não é para vocês se sentirem culpadas, tá? Mas são experiências que eu vivencio que eu vou estar trazendo aqui para vocês, entendeu? Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Minha neta tem 4 meses. A questão atual tem sido incômodos da gengiva. 4 meses, tá? Aí a gente pode estar trabalhando com a terapia pediátrica chinesa, tá? Pontos para melhorar na dentição, entendeu? Então, tem sim situações, por quê? Tem canais de energia que eles passam, né, pela boca, que eles têm uma relação com a gengiva da criança, então a gente pode estar estimulando esses pontos para buscar, para amenizar essa questão aí, se for o caso da primeira dentição, tá bom? Deixa eu ver aqui, né, no caso desse incômodo aqui da gengiva do bebê, tá? É isso que acontece, né, Solange? Então, é porque, assim, é o que está acontecendo hoje em dia, sabe? É, aí fica essa, é uma, né, é uma briga, acaba sendo essa polêmica, entendeu? Então, eu estou aqui trazendo essa nova visão, quebrando esses paradigmas que muitas vezes estão acontecendo, tá? E os resultados que eu vejo nos meus atendimentos, os resultados que eu vi dentro da minha própria casa, entendeu? Tá? Então, a gente pode estar atuando nesses quadros também. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, vão colocando aí dúvidas, tá? Como, Luísa que entrou aqui agora, né? Pessoal que está entrando, gente, eu vou ficar assim, ó, voltando um pouquinho para falar um pouquinho o que é a terapia pediátrica chinesa, porque eu sei que é novo, né? Muitas mães nunca escutaram falar sobre isso. Ela tem como base a medicina tradicional chinesa, mas dentro da pediatria chinesa, né? Porque é uma terapia voltada para bebês e crianças, entendeu? E o que acontece? Dentro disso, eu vou estimular pontos, canais de energia, os famosos meridianos, que têm interconexões com microsistemas no corpo da criança. Então, nós vamos estar estimulando as mãos, os pés, as perninhas, o abdômen, as costas, tá? Os bracinhos, tá? E o que acontece? E por que a gente consegue observar resultados? A criança, ela não é um mini adulto, então ela está em fase de desenvolvimento, de crescimento diferente, né? Ela está em andamento com o corpinho zerado. Então, é por isso que as crianças, muitas vezes, determinadas questões de doenças, né, da infância, elas têm uma resposta rápida, entendeu? Porque esse corpo é zerado, tá? E dentro dessa questão, que eu falei, lembra, do vínculo emocional, mãe? O melhor vínculo que você pode ter com teu filho é você estar presente, tá? O que é estar presente, mãe? É você estar com teu filho ali, voltado somente para ele, no momento em que você estiver aplicando a terapia pediátrica chinesa. Porque a criança, ela absorve, né? Ela sente o meio, o território dela, esse ambiente ao redor dela. Ela sente, a criança sente a nossa emoção. Então, estar presente é você se desligar no momento em que você está fazendo o estímulo com a terapia pediátrica chinesa, sabe? E isso você vai estar melhorando esse vínculo, mãe e filho, entendeu? Então, é como se fosse um carinho com uma intenção, um objetivo específico para com o seu filho, tá? Deu para entender isso, tá? Se vocês estão compreendendo, mas dá um sim para mim, só para eu ter certeza que o que eu estou falando, o que eu estou comunicando para vocês está sendo compreendido, tá bom? Vocês estão entendendo? Dá para compreender o que eu estou falando? Que isso vai me deixar feliz se vocês estão entendendo aqui, tá?
Outra coisa, para quem já entrou, para quem já escutou, mas para quem está entrando agora, nós estamos com uma condição imperdível, tá? Para essa turma aqui, tá bom? Então, aproveita, o link está aqui na live, o link está no link da bio, entendeu? Dá ainda tempo de vocês assistirem o Código Natural da Saúde Infantil também, tá bom? Ai, que bom, então, que bom que dá para entender. Tá? Tá. Então tá bom, mãe. Ai, que bom, então, ó, Dani. Eu agradeço, viu, vocês que... Porque, assim, quanto mais vocês trouxerem essas dúvidas, tá? E se, porventura, vocês não estiverem compreendendo o que eu estiver falando, olha, eu fico muito grata se vocês falarem para mim, olha, Paty, eu não entendi muito bem. Eu volto e explico, tá? Porque eu quero trazer essa parte da terapia pediátrica chinesa de uma forma que vocês consigam compreender, entendeu? Esse é meu objetivo, essa é a minha missão, fazer com que vocês compreendam esse universo lindo que é a terapia pediátrica chinesa, tá? Então é isso, mãe, assim, eu vim aqui hoje para esclarecer essas dúvidas. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma questão aqui, se eu li todas as respostas, né? Tá. Eu acho que assim, eu li, tá? Eu fiz um compilado, falei de refluxo, lembrando, né, do que eu falei. Refluxo, cólica, sinusite, otite, né? Otite, eu já tive casos que a criança não precisou fazer cirurgia, né? Não precisou colocar o carretel, entendeu? Eu consegui tirar o quadro da criança que ela já estava já quase para fazer essa cirurgia. A gente conseguiu, né? Eu consegui fazer com que essa secreção fosse drenada do canal auditivo, somente com a terapia pediátrica chinesa, tá? Estimulando pontos específicos, melhorando a imunidade da criança, fortalecendo o sistema digestivo da criança. Por que eu falo isso, mãe? Porque muitas vezes, olha, vocês sabiam que a otite, às vezes, ela acontece por conta do sistema digestivo imaturo? Que a sinusite acontece porque a criança está comendo alimentos que podem ser considerados mais frios, e o sistema dela está produzindo muco, e o muco, essa secreção, ela sai pelos orifícios, né? Como eu falei, orifícios superiores, nariz, boca, ouvido, entendeu? Orifícios inferiores, muitas vezes através das fezes, tá? E a gente consegue dar esse apoio, melhorar essa condição do corpo da criança, entendeu? Tá bom? Então é isso, mães. Eu vim aqui esclarecer, né, essas dúvidas que as mães colocaram, tá? Eu pontuei esses que, não que as outras não fossem, assim, dúvidas importantes, todas sempre são importantes, né, mãe? Porque a gente que tem filho, a gente sempre quer o melhor para eles, entendeu? Tá? Mas eu pontuei esses da hepatite autoimune, da alimentação, né, em relação às verduras, que quem é mãe sabe, às vezes a criança está lá se alimentando super bem, comendo tudo que a gente está colocando, e de repente começa a ficar seletivo nos alimentos, não é? E gera aquela dúvida, aquela sensação de insegurança na gente, não é? E tudo isso que eu estou trazendo, a gente consegue observar pequenos sinais que o corpo da criança fala antes dele entrar numa crise propriamente dita, tá bom? Então, são esses pequenos sinais que, com o tempo, eu comecei a observar, eu comecei a enxergar que existia, assim, quase, tá? É quase que um padrão nas crianças, entendeu? E aí eu comecei a observar e a anotar esses sinais aí, certo? Tá bom? E a gente pode estar observando, porque o corpo da criança, ele se comunica com a gente. Só que às vezes a gente, nessa correria, o que a gente só enxerga? A doença, não é? A gente esquece de enxergar, muitas vezes, o dia a dia da criança, entendeu? Mas são pequenos sinais que a gente observa, e na crise a gente tem condições de estar tratando também, e não só a crise, a gente consegue prevenir com a terapia pediátrica chinesa, entendeu? Por isso que a gente fortalece a imunidade, prevenindo e reduzindo as doenças da infância. Eu coloquei ali, tá, Solange, né, você que me falou da netinha, de 0 a 7 anos, entendeu? Porque, assim, são as crises recorrentes, não que uma criança de 10 anos não vai ter, né? Mas o que acontece, Solange? Eu vou só pontuar esse caso de 10 anos. Lembre-se que a criança está crescendo, ela está se desenvolvendo, ela está amadurecendo o corpo dela. E uma criança de 10 anos, hoje, por conta da alimentação, muitas vezes, né, as crianças elas estão entrando numa pré-puberdade, muitas vezes, entendeu? Então, o corpinho dela está ali, na flor da pele, começando a produzir hormônios, alterando um pouquinho esse sistema aí, né, justamente para chegar na puberdade, entendeu? E às vezes tem situações de uma menina de 10 anos, de um menino de 10 anos,
que ele está entrando. O menino é mais tardio, né? Nessa pré-puberdade, ela começa a apresentar sinais e a gente consegue atuar com a terapia pediátrica chinesa, tá? Então é isso, tá bom, gente? Eu parabenizo vocês, mãe, que estiveram comigo aqui até agora. As dúvidas chegaram, tá? Foi muito bom estar aqui respondendo isso para vocês, que eu acho que quanto mais dúvidas vocês trouxerem, vocês podem estar colocando também. Quem está lá no grupo, quem não estiver, entre no grupo do WhatsApp, entendeu? Coloquem também no direct, tragam as suas dúvidas, porque quanto mais dúvidas vocês trouxerem, eu posso estar direcionando para trazer aqui para as nossas lives, não é? Porque além de estar esclarecendo vocês, imagine quantas outras mães não conhecem, nunca ouviram falar sobre a terapia pediátrica chinesa, não é? Então vamos assim, ó, vamos começar a fazer uma comunidade, né, com vocês, mãe, com essa nova visão que é a terapia pediátrica chinesa. Vamos quebrar esses paradigmas, entendeu? Nada assustador, mas algo muito simples, mas também muito assim complexo. Por quê? Porque é uma terapia milenar, né? Então são casos que vêm tratados há milênios e com resultados que eu vejo no meu dia a dia ali com as crianças e com as famílias, tá bom? Então, assim, agradeço vocês, agradeço por estarem aqui, parabenizo também por doarem seu tempo para estar aqui escutando o que eu estou falando, tá? Então, mãe, mais uma vez, eu só quero lembrar, o link ainda está disponível aqui na live, no link da bio, tá? Aproveita que essa turma, a condição ela está imperdível para vocês. E as vagas são limitadas porque eu quero estar acompanhando, pegando na mão de quem entrou aqui no Blindagem Natural da Saúde Infantil, tá? Eu quero me dedicar a ajudar vocês, mãe, a apoiar essa imunidade dos filhos de vocês, tá? Ajudar a prevenir, a reduzir as doenças da infância, tá? E mais uma vez, obrigada, até a próxima live. Tragam as suas dúvidas, tá? Até a próxima, mães. Obrigada, bye, bye.